pergunta agora é o candidato Levi Fidelix. O senhor dirige a sua pergunta a quem? Candidato Chalita. Pois não, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato Chalita, a prefeita Marta, em 2004, deixou uma dívida para o senhor José Serra de 37.230 bilhões de reais. E o senhor José Serra entregou para o Kassab, 1 ano e 3 meses depois, para 39, ou seja, 2 bilhões a mais. Como o senhor José Serra e o senhor Kassab são uma administração só, aliás, eles exatamente confirmam isso no seu dia a dia, veja bem a que nível chegamos. O senhor Kassab está hoje administrando uma dívida de 66.889 bilhões de reais. O que o senhor vai fazer para pagar isso aí? Ou como o senhor programará este pagamento? Porque o povo de São Paulo deve, cada pessoa aqui, 6 mil reais. Como é que nós vamos sair dessa? Pode responder, por favor. O senhor tem 1 minuto e meio. Obrigado pela pergunta, candidato Levi. Realmente, essa dívida que a Prefeitura de São Paulo tem com o governo federal é uma dívida que foi refinanciada, né, na época do governo Pitta, na presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E é uma dívida que São Paulo devia 10, pagou 14, quer dizer, os dados são 48, que vai chegar a 68 bilhões. De qualquer forma, é uma dívida incorreta, que tira da Prefeitura de São Paulo praticamente 3 bilhões de reais todos os anos para o governo federal. A minha proposta é negociar isso com a Presidenta da República, é negociar mostrando que a correção da dívida é uma correção incorreta, ela é injusta com a cidade de São Paulo. É uma cidade que hoje é muito rica, mas que tem um déficit social tremendo. Nós temos programas muito interessantes do governo federal que nós poderíamos trocar esta dívida por uma dívida social. Por exemplo, programas habitacionais. São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, que tem um orçamento de quase 40 bilhões, um PIB de mais de 400 bilhões, tem 3 milhões de pessoas que vivem em favelas, que vivem em áreas irregulares, que vivem em cortiços. Então a gente tem que resolver a situação desumana dessa população. É uma cidade muito rica, é uma grande megalópole, mas que tem cidades invisíveis dentro dela. Então eu acho que a Presidência da República será sensível a esses problemas de São Paulo e vai ajudar São Paulo. O senhor tem mais 1 minuto e meio para a sua réplica. Candidato Chalita, eu acho que a população de São Paulo não está satisfeita com a sua resposta. Primeiro que pedir ao Tesouro, a bancos, nós estaremos cobrindo os incompetentes do passado. E você será mais um incompetente, com certeza, no futuro, caso venha ganhar a Prefeitura de São Paulo, mesmo porque essa dívida é quase impagável, é o dobro do orçamento. Me desculpe, mas a solução, no meu modesto entendimento, seria securitizar esta dívida. São Paulo, a capital, se tem um orçamento de 35, 37 bilhões, teria que, honestamente, criar um banco próprio. Ter um banco próprio e com esta arrecadação. Você sabe que os bancos internacionais emprestariam dinheiro ao Brasil. Hoje lá fora está custo zero. Os Estados Unidos estão cobrando zero. Aqui no Brasil, 8% é a taxa Selic, é impagável. Então a minha administração à Prefeitura de São Paulo é uma administração que pretenderá ser criativa, ser inovadora, atraindo também novos investimentos, não é? E vamos renegociar essa dívida em patamares menores. Você não respondeu realmente o que o povo quer. O povo quer saber como você pode minorar isso. Você simplesmente está pedindo com o pires na mão. E o governo federal não vai ficar com o pires na mão na hora de renegociar isso, não. Vai fazer como os tucanos no passado fizeram, né? Com o Brasil e com o São Paulo, julgaram lá em cima, ou seja, muito juro, e o povo de São Paulo não aguenta mais. A minha posição é essa, criarmos um banco e securitizarmos a nossa dívida, que é muito mais criativa e correta. O povo de São Paulo está de acordo, tenho certeza absoluta. Tempo esgotado.